Alô amigas, alô amigos, estamos de volta aqui no canal do Gerson Bem no YouTube neste domingo. Quero que você preste muita atenção neste vídeo em que nós vamos tentar trazer muita informação para você a respeito desta polêmica. Poupar versus não poupar jogadores. Tem uma coisa nisto, nesse negócio de poupar versus não poupar, preservar versus não preservar. É necessário preservar jogadores, precisa preservar. Duas competições podem ser jogadas com um time que não tem elenco suficiente. Isso é possível. É possível que um time de futebol jogue com seus principais jogadores mais do que uma competição, ou jogue 2 partidas por semana? Bem, esta é uma polêmica. Veja, o Internacional ontem, neste sábado, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro e na segunda jornada seguida, envolvido agora na Libertadores da América, foi a Fortaleza, como já houvera ido a Goiânia, jogar contra o Goiás, agora a Fortaleza contra o Fortaleza, com um time misto, ao menos inicialmente, e acabou perdendo a partida, assim como já havia perdido contra o Goiás. 2 derrotas consecutivas do líder do Campeonato Brasileiro contra times lá de trás. O Goiás até na lanterna estava. O Fortaleza, um time mediano de tabela, de posições mais atrás na tabela, e que o Inter acaba perdendo a partida e com isso, inclusive, entregando a liderança para o Atlético Mineiro, que venceu o seu jogo do Atlético Goianense por 4-3 e assumiu a liderança. Pois então, afinal de contas, esse discurso usado mais uma vez pelo Cudê, pelos dirigentes do Internacional, isso é ou não é uma polêmica verdadeira? Eu acho que não é uma polêmica verdadeira. Quero convidar você curta o nosso vídeo, você dê like. Nós estamos aqui numa campanha para chegar aos 1000 likes neste canal, nos 1000 inscritos no canal. Então, se inscreva no canal, você que não está inscrito, dê like no vídeo. Dê like no vídeo, você vai nos ajudar muito. E quando a gente conseguir ultrapassar esta barreira, também a gente vai conseguir estruturar melhor o canal e poder trabalhar melhor. Inclusive isso que eu posso fazer num domingo, não consigo fazer em outros dias, porque afinal de contas também tem outras coisas. Mas enfim, isso não é culpa de quem está assistindo aqui e nem dos que estão nos prestigiando, né? A mim e a Vitória, que trabalhamos aqui neste canal. Mas é o seguinte, então eu peguei aqui dados. Primeiro eu queria fazer um comparativo. Vejam só, uma diferença: Champions League versus Libertadores da América. E uma diferença que vocês vão perceber aqui. Eu peguei a década, esta que começou em 2010 e veio até 2020. Lá na Champions League, nós temos as temporadas diferentes do que aqui na América Latina, né? Do que aqui no Brasil, por exemplo, né? Que nós temos a temporada de janeiro a dezembro, lá é de metade do ano até metade do outro ano. Então, temporada 2010-2011, Barcelona campeão da Champions League, Manchester United vice-campeão. Eu peguei sempre campeão e vice, tá? Campeão e vice. O Barcelona, primeiro colocado do campeonato espanhol, Manchester United, primeiro campeonato do campeonato inglês. E também campeão e vice da Champions League. Aqui no Brasil, em 2011, aqui na América do Sul, na Libertadores, o Santos campeão da Libertadores, o Peñarol vice-campeão. O Santos foi 10º no Brasileiro, o Peñarol 6º no Uruguai. 2011 e 2012, o Chelsea e o Bayern de Munique. Nesse campeonato, o Chelsea até não foi bem no campeonato inglês, foi 6º colocado e o Bayern de 2º. Mas aqui, Corinthians, 6º no Brasileiro. Boca, o Boca sim, foi primeiro. Mas vamos lá, Bayern de Munique, Bayern de Munique e Borussia, primeiro e segundo na Champions League. No campeonato alemão, já que eles foram uma final alemã, primeiro e segundo, também no campeonato alemão. Aqui, Atlético Mineiro e Olímpia decidiram o campeonato, a Libertadores. O Atlético Mineiro foi 8º no Brasileiro. O Olímpia ficou em 4º, lá no Paraguaio, que é quase ficar em último, porque só tem 4 times, né? 2014 e 2015. Lá na Europa, Barcelona primeiro colocado e Juventus em segundo, na Champions League.
Nos seus campeonatos, o Barcelona campeão espanhol, a Juventus campeã italiana. Aqui, River e Tigres. O Tigres nem peguei, os mexicanos nem estão mais. O River, 7º colocado no campeonato nacional da Argentina. 2016, 2017, Real Madrid e Juventus. Real Madrid e Juventus, 1º e 2º da Champions League. Nos seus campeonatos, Real Madrid 1º, Juventus 1º. Aqui, Nacional de Medellín e Del Valle, do Equador. O Nacional de Medellín, eu não peguei a classificação porque não consegui final, mas o Nacional de Medellín não esteve entre os 4 finalistas. E o Independiente Del Valle também não esteve entre os 4 finalistas do campeonato equatoriano. Grêmio e Lanús, em 2017, na Libertadores. O Grêmio 4º, muito atrás do 1º colocado. O Lanús 8º no campeonato argentino. Se você pegar lá, o Real e o Liverpool foram terceiro, que foram campeão e vice, lá na Champions League, 3º e 4º nos seus campeonatos. O Liverpool e o Tottenham, em 2018, 2019. O Liverpool esteve a 1 ponto de ser campeão, foi campeão da Champions League, o Tottenham vice. No campeonato inglês, foi 2º a 1 ponto de ser o campeão, e o Tottenham foi 4º colocado. Aqui o River ganhou do Boca, foi o 8º apenas do campeonato argentino. O Flamengo, na última Libertadores, foi campeão e também foi campeão brasileiro. É uma coisa rara de acontecer. Já o Bayern e o PSG nesse ano foram novamente, uma dupla que foi campeã e vice da Champions League, e nos seus campeonatos foram campeões. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, lá na Champions League, o time ganhar a Champions League e ser campeão no mesmo ano do seu torneio nacional é uma coisa, ou ser muito próximo de ser campeão, ficar nas primeiríssimas posições é normalíssimo. Aqui não, aqui o time fica em 8º, 7º, 10º. O Flamengo ou o San Lorenzo em 2014, que também foi campeão argentino, pelo menos do torneio Apertura, porque lá ainda funcionava desse jeito, e o Flamengo em 2019 é uma raridade. Aliás, o Flamengo, campeão no mesmo ano do Campeonato Nacional da Libertadores, é a primeira vez. E o que fez de diferente o Flamengo? O ano passado, ignorou essa história do tal de poupar jogadores. Então, estou chamando a atenção para isso, para vocês verem que esta é uma realidade que acontece lá e não acontece aqui. Há uma cultura do futebol brasileiro. Santos, campeão em 2011, 10º lugar. Corinthians, campeão em 2012, 6º lugar no brasileiro, né? Campeão da Libertadores. Atlético, campeão em 2013, 8º lugar. Entende? Depois só o Grêmio, em 2017, 4º lugar, muito atrás do primeiro. Flamengo, 1º colocado na Libertadores, 1º no Campeonato Brasileiro. Qual é a diferença? Flamengo não fez a tal de poupar jogadores. Então, o que eu quero dizer com isso? O que lá na Europa é uma coisa natural. O time ser campeão da Libertadores, da Champions League, do Campeonato Europeu, e ser campeão do seu torneio em casa, ou ser vice-campeão da Champions League e ser campeão do seu torneio em casa. Peguei os campeões e vice e fiz essa comparação. Como lá isso é mais comum. Por quê? Porque não se poupa jogador. Não se poupa jogador. Fiz um outro levantamento. Eu acho que o que não se pode ter é preguiça. Preguiça de fazer levantamento e para contestar esse discurso falacioso. Eu deixei de fora essa temporada que teve a pandemia. Qual temporada? Teve pandemia, foi uma temporada acidentada. Então peguei a temporada 2018-2019, temporada 2018-2019 do Campeonato Europeu, da Champions League, e fiz o seguinte, peguei os 4 semifinalistas da Champions League da temporada 2018-2019, foi uma temporada normal, sem pandemia. Os 4 semifinalistas da Champions League foram o Tottenham, o Ajax, o Barcelona e o Liverpool. Por que eu peguei os 4 finalistas da Champions League? Porque esses clubes jogaram muitas partidas. Mais ou menos a mesma coisa que se joga aqui no Brasil, quem joga o campeonato de pontos corridos, quem se envolve na Copa do Brasil, né? Mesmo entrando nas oitavas de final, eles também têm esses privilégios lá, nas Copas deles lá, e quem se envolve no torneio continental e no campeonato nacional. Então vejam só, e cada um desses times eu destaquei um jogador. Então peguei lá no Tottenham, o Eriksen.
No Ajax, o Tadic. No Barcelona, o Messi. E no Liverpool, o Salah. Um jogador de cada um desses clubes, titularíssimo e de destaque, certo? Como se fosse o nosso Galhardo aqui no Internacional, que é hoje o principal jogador do Inter, certo? Não estou dizendo que esses são necessariamente os principais, cada um escolhe o seu, mas eu escolhi entre os principais jogadores um de cada time. Então peguei lá os 4 clubes semifinalistas e um jogador de cada time desses entre os seus titulares. Podia escolher outro, porque a realidade ia ser igual. Ia ser igual, gente. Ia ser igual. Então vejam lá. Barcelona jogou em 2018, 2019 60 partidas, 38 no Campeonato Espanhol. Mesma coisa que se joga aqui. 9 jogos na Copa do Rei. E foi campeã do Campeonato Espanhol e foi campeã da Copa do Rei. Ganhou as duas competições nacionais. Ganhou o Espanhol e ganhou a Copa do Rei. Como já tinha sido campeã no ano anterior do Espanhol, também jogou a Supercopa da Espanha. Essa que o Flamengo também jogou este ano contra o Atlético Paranaense, que voltou a ter aqui no Brasil. É um jogo só. Jogou essa partida também. E jogou 12 jogos na Champions League, porque foi até a semifinal. Caiu na semifinal, não jogou a final. Foram 12 partidas, então, na Champions League. Então, jogou 60 partidas. Quantas o Messi jogou dessas 60? O Messi jogou 50 jogos. Ele jogou 34 do Espanhol, ficou fora só em 4. Jogou 5 das 9 partidas da Copa do Rei. Jogou a partida da Supercopa e jogou 10 das 12 partidas da Champions. Ele jogou 83,33% dos jogos. Mas das 10 partidas que ele não jogou, 7 é porque ele fraturou o antebraço, gente. Tá ficando longo o vídeo, mas preste atenção, porque é muito importante os dados que estão sendo trazidos aqui para desmanchar essa falácia. O Messi jogou na temporada 2018-2019, com 32 anos de idade, 83,33% dos jogos, dos 60 jogos que o Barcelona jogou para ganhar o Campeonato Espanhol, para ganhar a Copa do Rei, que é equivalente à Copa do Brasil, para ganhar a Supercopa da Espanha e para chegar na semifinal da Champions League. Ele quase jogou todas as partidas, ele só não jogou 10 partidas, mas em 7 delas era porque ele fraturou o antebraço. Então ele não podia jogar. Caso contrário, ele tinha jogado a mesma coisa que eu vou falar dos outros jogadores. O Liverpool jogou 53 partidas naquela mesma temporada. 38 jogos na Premier League, a mesma coisa que se joga no Campeonato Brasileiro, porque são 20 times. Um jogo pela Copa da Inglaterra, ele foi eliminado já nas fases iniciais. Um jogo pela Copa da Liga, porque lá na Inglaterra tem 2 Copas, tipo Copa do Brasil, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Jogou 13 jogos da Champions League, porque ele foi campeão, então ele jogou todas as partidas possíveis na Champions League. Jogou, portanto, 53 partidas naquela temporada. Eu estou falando sem jogos amistosos, etc. Quantas partidas jogou o Salah, que foi o jogador que eu destaquei, titular absoluto? Podem pegar outro dos titulares. 52. 52 com 27 anos de idade. 52 partidas. Ele só não jogou a semifinal contra o Barcelona, justamente aquele jogo dos 4-0, lembra? Tinha perdido o Liverpool de 3-0, tinha que fazer 4 e acabou fazendo. Porque ele tinha tido um traumatismo craniano. Foi o único jogo que ele não jogou, foi aquele 4-0, o Salah não jogou aquela partida. Jogou 52, 98,11% dos jogos. Só não jogou uma partida de toda a temporada. De toda a temporada. Jogou todos os demais jogos. O Ajax, que chegou na semifinal. O Ajax jogou 58 partidas. 34, pelo holandês, que tem menos times. Né? O holandês tem menos times. Ele tem só 18 equipes no holandês. Então jogou 34 pelo holandês, 6 pela Copa da Holanda, o Ajax foi campeão da Copa o Liverpool foi campeão da Champions League, foi segundo colocado no campeonato inglês com 1 ponto do Manchester City, tá? Não disse? 1 ponto. Na reta final, era quarta e domingo, jogando sempre o time titular. Sempre o time titular. O Ajax foi 34 pelo holandês, eu destaquei do time do Ajax, o Tadic, tá? O Tadic, que é um jogador da Sérvia. Então,
Quanto jogou o jogador sérvio na equipe do Ajax? Jogou 56 partidas, 96,55. Ele só não jogou 2 partidas. O Ajax foi campeão holandês, foi campeão da Copa da Holanda e jogou 18 partidas para chegar na semifinal da Champions League. Porque teve que jogar as 12 partidas normais possíveis até chegar na semifinal, mas jogou 6 partidas porque ele teve que participar das etapas prévias da Champions League. O Tottenham, nesse mesmo período, 2018, 2019, jogou 58 partidas, igualmente. Quantas partidas o Eriksen, que foi o jogador que eu destaquei, jogou? 51 jogos. Por que ele não jogou outros 7? Porque esteve lesionado. 91% das partidas. O Eriksen tem 27 anos, o jogador do Ajax tem 30 anos, o Tadic. Então, vejam, os titulares lá, você pode pegar qualquer um, eles jogam. Eles jogam quarta, eles jogam domingo, eles jogam 2 competições paralelas, eles jogam 3 competições porque lá também tem copas, eles jogam as competições todas e invariavelmente eles chegam bem em cada competição. Pode não ser campeão de todas, pode ser só campeão de uma, pode não ser campeão de nenhuma, porque isso faz parte da vida. O que não pode é desdenhar as competições com um discurso falacioso de que não é possível. Ah, não, mas as distâncias, Gerson. Eu já desmanchei essa tese das distâncias. Eu vou parar aqui, não parar meu vídeo, vou me abaixar aqui, porque eu não quero parar o vídeo para ligar a força energética aqui e continuar com ele. Desculpem. Não é possível falar disso, desta história das viagens. Por quê? Vejam só. Grêmio Internacional, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, são 19 viagens. Uma viagem não existe, é para Porto Alegre, né? Porque afinal de contas um enfrenta o outro. 2 são para Curitiba. 5 são para São Paulo. Outras 4 para o Rio de Janeiro. Então, são uma para mais 2 para Curitiba, uma em Porto Alegre, 2 para Curitiba são 3, mais uma para Porto Alegre nem vou contar, vamos lá, são 18 viagens, porque uma não existe. O Inter e o Grêmio têm que viajar 18 vezes no Campeonato Brasileiro. Das 18 vezes, 2 são para Curitiba, 5 para São Paulo, são 7, 4 para o Rio de Janeiro, são 11. 11 vezes em 18 é de 1 hora e pouquinho de viagem, gente. 2 para Belo Horizonte, um pouco mais, 1h30. 2 para Belo Horizonte. Então, sai de 11 e vai para 13 vezes. É uma viagem para Bahia, são 2 viagens para Fortaleza, uma para o Recife e 2 para Goiânia. Gente, é isso. O resto, a maioria, são viagens curtas. Quem está no centro do país, então, não pode falar de viagem. E a cultura é por todo o Brasil, não pode falar de viagem, porque é tudo por ali. Na Libertadores é a mesma coisa. Olha agora o Grêmio e o Inter. Uma viagem não existe, porque um está no mesmo grupo do outro e não viaja. É uma viagem para o Chile, que é logo ali, Santiago. É logo ali, Santiago, gente. É a mesma coisa do que é São Paulo, Rio de Janeiro. Um pouquinho mais. E uma viagem que casou de ser o América. Tem 3 times na Venezuela, 3 times na Colômbia, 3 times na Bolívia, 3 times no Equador. E acabou-se as viagens longas. Você não vai pegar todos aqueles times. Não vai, a maioria são... Você vai pegar os adversários da Argentina, do Uruguai, ou do Paraguai, ou do Chile, que são próximos, que são viagens curtas, como é mais ou menos na Europa. Não é muito diferente. É meia hora a mais, 25 minutos a mais de avião. Rápido, meia hora, 40 minutos, 35 minutos. Porque o trânsito das cidades, etc., o movimento de aeroporto, que muitas vezes é o que faz a distância do deslocamento ser maior, esse é igual. Então, gente, é tudo uma cultura enraizada. O que não dá é para cair no senso comum, é para cair na mesmice. Olha... Eu vou dizer o seguinte, eu sou sócio do Internacional, vou votar agora, tem eleição, acho até ela despropositada ser no meio do campeonato, que foi espichado, mas enfim,
tem aí uma data, não quero nem entrar nesse mérito, pelo menos por enquanto, não está isso em debate, mas eu acho que o torcedor que vai num clube assim que tem uma democracia consolidada como o Internacional devia exigir para votar em alguém que prometa que esta cultura será banida do clube e que os profissionais que trabalham no clube e que têm enraizado esta cultura sem nenhuma justificativa plausível vão ser demitidos, para botar no lugar alguém que faça isso que eu disse aqui. Por que os times lá da Europa jogam quarta e domingo 3 competições? Porque, vejam, não importa se tem uma competição ou 20 ao mesmo tempo, só joga quarta e domingo, não vai ter mais de 2 partidas por semana. O Inter estava poupando jogadores também quando só tinha o Campeonato Brasileiro e se jogava 2 por semana. Não tem, o Galhardo já foi mais poupado pelo Internacional esse ano do que o Messi no ano inteiro, gente. No ano inteiro, tira as lesões, é mais poupado que o Messi, que os jogadores que os tem aqui. Uma coisa, esses jogadores todos, o Messi na Argentina, o Salah no Chile, o Eriksen na Dinamarca e o Tadic na Sérvia, todos eles nesta temporada que eu elegi aqui para fazer este levantamento para vocês, eu não contei, todos eles são titularíssimos de suas seleções e jogaram uma Copa do Mundo. Jogaram alguns jogos de eliminatórias e uma Copa do Mundo. Todos eles jogaram a Copa de 2018 na Rússia. Todos eles estavam na Copa do Mundo. Então quase que eles começaram a temporada que eu elegi aqui sem férias, porque eles vieram do campeonato da Copa do Mundo, eles saíram da temporada 2017, 2018, entraram direto na Copa, praticamente não tiveram férias e saíram jogando, gente. E entraram na temporada 2018, 2019 jogando todas as partidas. E jogaram a Copa do Mundo. É isto. Então, é isto. Tem uma falácia nessa história. E é isso que este canal quer alertar vocês. Ficou comprido o vídeo, mas é importante alertar, destacar, fazer um trabalho de pesquisa, né? Não ser preguiçoso e mostrar para você. Dê like no vídeo, ajude o canal, se inscreva no canal, é legal, você vai ajudar. A gente quer chegar nos 1000 para poder ter oportunidade, inclusive, de trabalhar mais e trazer mais informação para você, trazer mais comparações, trazer mais esses dados importantes para você, tá bom? Valeu, gente, um abração.